Olá, meus queridos, mais uma palavra aí para vocês aí. Não vai haver arrebatamento coletivo, como as igrejas pregam por aí, e alguns aí falam aí que Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Isso não vai acontecer. Eu vou trazer a vocês aqui mais uma evidência bíblica em que Jesus deixa claro que esse arrebatamento já aconteceu na primeira era cristã. E não para nós nos dias atuais, que as pessoas ficam achando aí que Jesus vai voltar e que vai haver um arrebatamento onde o motorista do carro vai ficar e o passageiro vai subir, onde o piloto do avião vai ser arrebatado e os passageiros vão todos morrer. Essas tragédias combinadas que eles dizem que vai acontecer. Bom, vamos ler, né? Nós temos que provar aqui dentro da Bíblia, não por achismo. Em Marcos 13, versículo 24 em diante, olha o que Jesus vem dizer para os seus discípulos. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. Isso aqui são palavras figurativas, tá, irmão? Isso aqui não vai acontecer, que o sol vai parar, vai sumir, mas se o sol sumir já era. Isso não vai acontecer, isso são palavras figurativas. Lembra quando José falou lá num sonho em que a lua se prostrava diante dele e o sol se prostrava diante dele e as estrelas, o que simbolizava isso numa palavra figurativa? Era o pai, o governante da casa, a mãe, a governanta, os seus irmãos, que eram as estrelas. O sol era o pai, a lua era a mãe e os seus irmãos eram as estrelas. Então, os judeus sempre tiveram esse costume de falar sobre figuras de linguagem, usando figuras. Então, aqui, quando ele fala que o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, não está falando literalmente do sol e da lua, mas sim dos poderes que regiam a comunidade naquela época. Os governos, está falando dos governos que dominavam, né? que regiam aquela população. Aí ele fala, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Tá vendo? Os poderes do céu, esse céu não é o céu, irmão. São palavras figurativas em que os judeus entendiam. Mas vamos lá. Então, verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos de 4 ventos da eternidade da terra até a outra extremidade. Versículo 24. Isso aqui é Jesus falando com seus discípulos. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós. O vós aqui não é eu nem você, não. Vamos respeitar o contexto temporal. Isso aqui já tem 2000 anos atrás. Jesus está falando com seus discípulos. Assim também vocês, meus discípulos. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, Jesus está falando com seus discípulos. Olha, seus discípulos, assim também vocês, quando vocês vê essas coisas acontecendo, olha só, Jesus deixa bem claro que os discípulos iriam ver essas coisas. Que coisas? Que ele leu lá em cima, que eu li lá em cima. O sol escurecer, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cair. Só que não existe nenhuma confirmação histórica de que o sol parou de brilhar, de que a lua parou de dar luz, de que algumas estrelas caíram. Não tem confirmação histórica. Então o que? Será que Jesus mentiu? Porque aqui ele falou que os discípulos dele iriam ver esses acontecimentos. Ele deixou bem claro, olha, meus discípulos, quando vocês virem isso acontecendo, saber que está próximo. E aí, meus irmãos? Será que os discípulos estão vivos até hoje aí para ver esse arrebatamento? Para ver o sol se escurecer? Para ver a lua não dar mais a sua claridade? Então, esse arrebatamento, isso não vai acontecer, irmão. Esse arrebatamento, ele já aconteceu. Quando as pessoas pegam lá em 1
Tessalonicenses, no capítulo 4, fala, não, mas lá em Tessalonicenses está dizendo que nós, os mortos, ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. Irmão, a palavra arrebatado quer dizer tomado à força ou tirado de lugar para um outro. Essa palavra que é a palavra arrebatado significa tomados à força ou tirado de lugar para o outro. Em 1 Tessalonicenses, Paulo deixa bem claro que eles passariam por esse arrebatamento. Que arrebatamento seria esse? Seria o arrebatamento dos espíritos, que antes do juízo do ano 70, os espíritos ficavam numa condição de mortos, ao qual o apóstolo Paulo vem falar o que na carta de 1 Tessalonicenses? Que eles estavam numa condição de quê? Dormir. Os mortos, os que dormem. Como que eles dormem? A palavra fala que antes de Cristo, antes do ano 70, antes do juízo, todas as pessoas que morriam ficavam num estado de dormir, esperando o quê? O juízo, que só foi acontecer no ano 70. Como que vocês comprova isso? É só você ler lá Efésios, no capítulo 2, em que vai dizer que as pessoas, a humanidade, antes da fé em Cristo Jesus, ela se encontrava num estado de dormir, mortos. Toda vez que a pessoa morria antes de Cristo, o estado dessa pessoa espiritualmente era morte espiritual, que se chama morte adeana. Ficava num estado de espera. O corpo morria, ia para a sepultura, e o espírito ficava retido na sepultura, esperando o juízo que aconteceu no ano 70. Por isso que Deus fala que os mortos ressuscitariam primeiro, e o apóstolo Paulo fala, depois nós, os que estamos vivos, também seremos o quê? Arrebatados, não passariam mais por essa morte adiana. Após o juízo, hoje, eu e você, após o juízo do ano 70, se nós morremos hoje, nós não vamos passar mais pela morte adiana. Automaticamente o corpo é sepultado e o seu espírito, ele vai para o Pai. Ele não fica mais na condição de dormir, dos que dormem, porque em Cristo ninguém dorme mais. Efésios fala que em Cristo, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, tivemos vida juntamente com Cristo. Tivemos vida juntamente com Cristo. Então, hoje, nós não mais ficamos nesse estado de dormência. O nosso corpo vai para a sepultura e o nosso espírito vai direto para o Pai. Então, esse arrebatamento que aconteceu no ano 70 não foi o arrebatamento de corpo material, em que os evangélicos esperam aí que o nosso corpo vai ser arrebatado. O arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4 foi o arrebatamento dos espíritos. Até porque, irmão, imagina se for verdade que os mortos vão ressuscitar, vão ser arrebatados. Eu te pergunto, como fica a condição do morto, da pessoa que morreu cremada? Como que ela vai voltar? Ela vai voltar cremada? Ela vai voltar só o pó? Ela vai ressuscitar só o pó? Como fica aquela pessoa que foi engolida por peixe, por tubarão, que fez aquela digestão toda e foi jogada no mar? Como ficam essas pessoas que foram degoladas, decapitadas, todas, vai vir decapitado? Então é só questão de parar para pensar. Não tem como um corpo mortal ir para o céu, até porque a palavra fala que carne e sangue nunca herdará o reino de Deus. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. A palavra fala que na ressurreição nós não vamos se dar em casamento, mas sim seremos igual aos anjos. Ou seja, os anjos não são seres carnais, materiais, e sim seres espirituais. Então o arrebatamento que aconteceu no ano 70 não foi um arrebatamento de carne, de matéria, e sim um arrebatamento do corpo espiritual, a qual Paulo se diz: nós, Tessalonicenses, seremos arrebatados, tomados, mas nós não seremos tomados antes que aconteça o quê? A transformação. Que transformação? A transformação do espírito, a qual o espírito deles não iriam mais passar pelo Hades, pela morte espiritual, porque o primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão, que é Cristo, trouxe o quê? Vida. Então a humanidade que estava perdida, condenada nos seus delitos e pecados, em Cristo, pela fé,
trouxe vida aos espíritos. E esse arrebatamento